Você já se pegou insistindo na mesma ideia, batendo na mesma tecla, não saindo do lugar, mesmo quando os fatos sugerem que outro caminho poderia ser bem melhor para você? Isso pode ser um sinal de rigidez cognitiva. Hoje a gente vai estar aqui explorando esse conceito sobre a perspectiva de Jean Piaget. Ele, na verdade, não era um psicanalista, mas ele era um epistemólogo e psicólogo suíço que foi um pioneiro no estudo do desenvolvimento infantil. Ele desenvolveu a teoria dos estágios, de desenvolvimento cognitivo, que descreve como as crianças constroem ativamente o seu conhecimento do mundo à medida que passam por diferentes fases de crescimento. Em sua teoria, Piaget destacou como as pessoas passam por estágios de desenvolvimento, construindo esquemas mentais que organizam a compreensão do mundo. Contudo, esses esquemas, que são essenciais para dar sentido à nossa realidade, também pode ser uma armadilha quando se tornam excessivamente rígidos, que é o caso da rigidez cognitiva. Na psicanálise, agora voltando aqui para minha área completamente, mas com uma reflexão de Piaget, na psicanálise o conceito de rigidez cognitiva, ele ganha uma dimensão. Freud, por exemplo, não abordou diretamente o termo, com as suas ideias sobre rigidez cognitiva, mas essa ideia de rigidez cognitiva cola nas ideias sobre mecanismos de defesa que ajudam a defender como a compreender, como as resistências inconscientes podem dificultar uma flexibilidade mental. Quando estamos presos a um padrão de pensamento ou comportamento, muitas vezes estamos protegendo nosso ego de algo que parece ameaçador, principalmente em situações desconhecidas. Isso é o nosso mecanismo de defesa, mas às vezes essa defesa, que a priori tem todo um sentido de realmente defender o psiquismo do ser humano, ele também pode criar uma certa rigidez. E aqui, essa rigidez cognitiva se casa ali com a resistência, que Freud traz para a gente poder entender no campo psicanalítico. Nesse contexto, a gente pode ver que a defesa que essa rigidez faz é contra uma ansiedade que pode ser gerada justamente pela dificuldade que a gente tem de encarar uma nova realidade. Às vezes essa resistência, a gente tem aqui uma rigidez a mudanças, quando você, por exemplo, vai mudar de carreira ou quando você tem uma necessidade de mudar de casa, país e coisa e tal. E essa resistência que a priori seria uma forma de mecanismo de defesa, às vezes ela está tão rígida que a inflexibilidade gera uma resistência que se manifesta às vezes numa incapacidade de considerar novas perspectivas. Aí a repetição de padrões de comportamento, mesmo quando não são eficientes ou estão trazendo prejuízo ou conflitos para a pessoa, mantém a pessoa presa naquele obstáculo individual. E aí a gente passa por essa coisa de repente, crença se perpetuar na nossa mente e se repetindo, como se aquela inflexibilidade fosse uma forma de defesa. E aí é onde a nossa resistência, ou a gente pode chamar a nossa rigidez cognitiva, faz uma função que, ao invés de ajudar o sujeito, cria nesse sujeito um problema. O primeiro passo para a gente poder identificar que a rigidez cognitiva é um problema é perceber: estou rejeitando algo sem realmente considerar outras perspectivas? Esse reconhecimento inicial é super essencial, porque às vezes a gente resiste a algo que pode ser positivo para a gente. Então aqui há uma necessidade da gente criar um espaço para reflexão, que é bem o que Piaget coloca, quando a gente pensa na teoria psicanalítica casada aqui com a teoria cognitiva, a gente tem que dedicar tempo sobre a reflexão dos nossos pensamentos versus os nossos sentimentos, que pode abrir portas novas de compreensão. O analista, ele pode ajudar o paciente a nomear medos,
entender as resistências, sustentar essa rigidez até um limite do saudável, permitindo que elas trabalhem a nosso favor para poder lidar com as questões da consciência, né? A gente está tendo consciência sobre isso que a gente está resistindo, que às vezes o que acontece é que a gente passa por um problema de resistência, a gente não percebe, porque justamente a gente está tão acostumado com a nossa rigidez cognitiva que a gente não consegue trabalhar esses aspectos. A experiência da incerteza, ela traz para quem está vivenciando isso, do desconhecido, uma incerteza. E a incerteza, ela pode gerar, assim, questões até psicossomáticas. E essas questões psicossomáticas, se não estiver sendo bem lidada, ela pode fazer com que esse sujeito não queira sair da zona de conforto. Isso a gente vê bem, assim, quando a gente está se readaptando, por exemplo, em um outro idioma, num outro país, ou mesmo num trabalho diferente, às vezes num pensamento diferente, às vezes com alguma questão num relacionamento, ou na educação dos filhos, que às vezes a gente teve uma educação e a gente quer perpetuar uma educação que a gente recebeu, e hoje em dia a coisa está muito diferente. Então aqui, experimentar sair um pouquinho da zona de conforto em pequenas doses, como ouvir a opinião de outras pessoas, ver situações do dia a dia que às vezes possa você fazer um espelhamento, praticar, sabe, às vezes uma empatia cognitiva e tentar enxergar o mundo pelos olhos, às vezes, dos outros. Porque às vezes, se a gente tem uma rigidez cognitiva, a gente tem dificuldade de enxergar o mundo pelo olho alheio, porque a gente fica tão focado no nosso que é difícil de quebrar preconceitos e ampliar uma compreensão diferente das realidades. Então aqui é uma coisa muito profunda da gente pensar. Como enxergar o mundo pelos olhos dos outros? Se colocar no lugar do outro, né? Na verdade, acho que isso é um dos exercícios mais difíceis e tão gratificante quando a gente consegue enxergar a realidade a partir do outro, a partir do olhar do outro, né? Aqui a gente pode até dar uma viajada na questão mais lacaniana, né? Que o desejo é o desejo do outro e que o desejo está no olhar do outro, mas experimentar esse olhar de uma maneira mais profunda, tentando entender justamente essa questão do desejo do olhar do outro, que às vezes o outro está desejando que você quebre esses preconceitos e amplie sua visão, que é a função do analista, né? E amplie sua visão do mundo sobre outras perspectivas e outras realidades, né? Aprender com a experiência como avisar os nossos esquemas mentais, avisar no sentido de revisar nossos esquemas mentais com base naquelas questões que a gente já errou. E com isso, a gente tentar crescer, sabe? Tipo, é como se a gente quisesse aprender com o nosso erro, mas não é aprendendo com os erros que se aprende. E, na verdade, observando tanto os nossos quanto os movimentos que a gente já fez do passado e mesmo que a gente nem considerava erro, porque quando você tem uma rigidez cognitiva, você não considera erro. Você está preso num processo de, às vezes, repetição. E aqui, não é perversão, porque a gente tem que tomar cuidado, né? Aquele sujeito que repete muito, que tem todo aquele esquema, a gente tem que saber a neuroestrutura, por isso que é importante passar por uma análise. Quando você passa por uma análise, você entende tudo isso. Existe um espaço terapêutico para você quebrar esses paradigmas, né? E você tem um aliado ali que te oferece um espaço seguro para elaborar essas existências inconscientes, né? Para poder trabalhar essas inflexibilidades emocionais e cognitivas. Bem, por fim, lembrar que a rigidez cognitiva é algo que todos enfrentamos de alguma maneira, em algum grau. O importante é reconhecê-la e adotar estratégias para superá-las. E, ao mesmo tempo, criar novos caminhos e novas possibilidades de aprendizagem, se permitir. E se você gostou desse vídeo, gente, não esquece de deixar seu like, não esquece de compartilhar. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva, não tô pedindo muito, e até o próximo vídeo. E, gente, por favor, não deixa de deixar o seu likezinho aí, deixa seu like. E como você lida aí com as suas resistências? Deixa escrito aí para mim aí embaixo.